Olá pessoal, o que eu vou falar nesse vídeo é um pouco forte, um pouco que eu vou falar nesse vídeo. Vou contar um pouco do meu testemunho. Então esse vídeo é para você que passou por dores profundas, talvez por julgamento, talvez por depressão, talvez já faliu, talvez já quebrou. O tema desse vídeo é do poço ao auge. E o que fazer quando descer do auge para o fundo do poço? Então eu vou contar um pouco do testemunho que eu passei do fundo do poço para o auge, cheguei do auge para o fundo do poço novamente. E depois vou contar o que aconteceu. Então eu vou começar dizendo o seguinte. A palavra de Deus ensina a gente a não julgar. E eu vou te explicar por que eu estou falando para não julgarmos. Tiago capítulo 4 versículo 2 diz: só um legislador que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Mateus capítulo 7 versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgado. O próprio Jesus dizendo. Então a gente não tem o poder de julgar. Nós somos limitados mentalmente falando. 92% dos brasileiros não sabem discernir. São analfabetismo funcionais, ou seja, eles ouvem, leem e não conseguem discernir tudo. Claro que o Espírito Santo ajuda, mas estou dizendo da mente. Então 92% das pessoas não entende o que fala, não entende o que lê, embora sabe ler. 92% brasileiros. E comparando a nossa mentalidade com a de Deus, a gente não tem nem... Para começar, o Einstein sabia 10% das coisas, né? A arte descobriu muita coisa, até espiritual. 10% do cérebro dele, e a gente que é inteligente chega a 3% da nossa capacidade intelectual. Então a gente não tem, nem cientificamente falando, a gente tem o poder de julgar corações. Mas Deus tem esse poder. Então às vezes as pessoas te julgaram errado, talvez você já foi julgado erroneamente. Poxa, a pessoa agiu diferente, até mesmo com líderes. Então a gente tem um veneno hoje em dia, não em todas as igrejas, mas muitas delas, que é o veneno do julgamento. O líder se fala: eu sou ungido do Senhor, e você não tem o Espírito Santo não, é só ele que é ungido. E enfim, cada coisa que a gente ouve desses homens que se corromperam, infelizmente, às vezes o começo deles foi bom, alguns, né? Inclusive, vou dar um exemplo aqui, a Bíblia fala que a gente pode conhecer os frutos pelas árvores. Eu conheço os frutos do Daniel Mastral. Li boa parte dos livros dele, testemunho libado. E aí alguns líderes falaram contra ele. Eu sei de líder que faz parte de seita secreta, que falaram mal contra ele, inclusive. Enquanto ele se converteu, outros líderes se corrompeu. Mas enfim, e aí não vou entrar nesse mérito. A Bíblia fala que pelos frutos conhece a árvore. Então, a gente não é bobo, né? A gente tem que ser prudente, simples como a pomba e prudente como a serpente. Então a gente conhece. Pelo quê? A boca fala, o coração está cheio. E mesmo que alguns tentam falar que é bonzinho, que tentam falar que ama Deus, né? Que ama o próximo, tentam falar com a boca. A Bíblia fala em Provérbios, alguns atentam para o falar, mas o prudente atenta segue os seus atente para os passos, né? O simples olha o que a pessoa fala, a palavra, mas o prudente vê os passos. Então, pelos frutos conhece a árvore. Então, a gente não pode ter um poder de julgar, mas você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem discernimento. E mesmo a gente que tem discernimento, o próprio profeta Samuel estava escolhendo segundo a aparência, e ele acabou escolhendo quase escolhendo errado, né? Porque aí ele falou: deve ser esse que Deus ungiu, né? E aí o que Deus fala para ele? Não atento para a aparência, mas para o coração. Somente Deus tem o poder de julgar, de conhecer o coração. Então, se as pessoas te julgarem errado, dentro da igreja, ou até mesmo líderes, não se preocupe. O que te enxerga por dentro, ele conhece a sua história. E lembre-se que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então todos nós temos pecado. Todos nós somos nascidos no pecado. Todos nós temos que lutar contra o pecado diariamente. Estou falando para quem serve a Deus, né? Então a gente não tem o poder de julgar, mas a gente tem o poder de discernir e tem o poder de conhecer os frutos pela árvore. Mas julgar, sentenciar e condenar somente Deus.
E eu estou falando sobre julgamento por quê? Porque o que eu vou falar agora, a partir de agora, vai ser um pouco forte para vocês. Vou entrar numa feijoada aqui. A Bíblia não fala que quem mata não matará, se quem mata peca. Não é assim que a Bíblia fala? E aí eu pego o exemplo na Bíblia de Moisés que matou. Moisés matou o egípcio lá para salvar o israelita, né? E Deus escolheu Moisés, embora a gente vê um arrependimento genuíno. Agora imagina Sansão. Sansão, ele matou as pessoas no último dia da vida dele e se matou. Sansão. E Sansão foi condenado por causa disso? Não. Hebreus 11, que está nos heróis da fé. Então não tem nenhum versículo na Bíblia, meus irmãos, meus amigos, que fala que quem tira a própria VIDA vai para o inferno. Eu não estou fazendo apologia ao suicídio. Pelo contrário, eu estou aqui nesse vídeo para falar que você não tem o poder de julgar quem se mata e nem eu. Deus tem o poder de julgar. E não estou dizendo que a pessoa vai no céu ou no inferno. Estou dizendo que quem tem o poder de julgar é Deus. Não tem nenhum verso na Bíblia que fala que quem tira a própria VIDA vai para o inferno. Então você não tem o poder de julgar. Então Sansão, ele se matou os outros e está nos heróis da fé. Por quê? Porque Deus conhece o coração de Sansão. Deus sabe por que Sansão fez isso. Foi para salvar o povo. Então, aonde eu vou entrar agora, no meu testemunho, eu vou falar sobre o tema suicídio. Mais uma vez, repito mais uma vez, eu não estou falando apologia ao suicídio. Pelo contrário, eu quero que você persevere. Eu quero que Deus te cure. Eu quero que Deus te levante. Eu quero que Deus te renove assim como Ele fez comigo. O testemunho é o seguinte. Uma parte do meu testemunho. Deus me direcionou para entrar no mercado imobiliário em agosto de 2017. Eu tinha visto uma pregação do Josimar meses antes. Praticamente, acho que menos de um ano, mais ou menos. Enfim, eu vi uma pregação do Josimar, Deus usou ele, contando o testemunho dele. E aí, Deus usou ele através desse testemunho dele, da pregação que ele pregou. Ele pregou na igreja do Floreli ou foi da Lorto? Não lembro agora. Mas, enfim, foi um desses dois lugares. E Deus usou o Josimar naquele dia que eu fui num congresso de jovens. E Deus falou comigo através da vida dele. O pessoal de Sumaré, Hortolândia, Paulínia conhece ele, né? O pastor Josimar, uma benção. E Deus contou o testemunho dele, de trabalho, de casamento, enfim. Deus falou muito comigo, fui na oração e pedi a Deus alguns itens, segundo a vontade dele, pela misericórdia dele, que eu estava desempregado 1 ano e meio. E eu pedi a Deus, eu preciso de um trabalho assim, enfim. E Deus, pela sua misericórdia, ouviu minha oração. E aí, quando eu fiz entrevista na Direcional, eu tinha trabalhado de garçom, voltei de madrugada, dormi um pouco e tomei energético para conseguir, eu dormi poucas horas, para conseguir ir na entrevista que eu fiz. Eu estava fazendo várias, mas aquela era a entrevista que Deus tinha preparado para eu entrar. E aí eu fiz a entrevista na Direcional, mercado imobiliário, e quando eu fiz a entrevista, além de Deus usar a pessoa que estava contratando o pessoal, Deus falou muito forte comigo. Quando eu voltei no carro, sabe quando Deus pede para Abraão contar as estrelas do céu? Foi quase, não estou dizendo que Deus pediu para contar as estrelas, mas Deus falou tão forte comigo que eu consegui visualizar o que Deus ia fazer. E Ele falou para mim, eu vou te honrar. E eu chorava no carro, eu sentia meu coração aquecido. Sabe quando você sabe quando Deus fala com você, né? Eu senti meu coração aquecido, meu coração alegre, e eu tive certeza que era aquilo que Deus tinha me direcionado. E aí algumas pessoas me julgaram na época, né? Falei sobre julgamento, mas eu preferi ouvir a Deus. Ouça a Deus em vez de ouvir julgamentos. Fala o que Deus pediu para você fazer, embora não pareça claro o que Ele falou, mas se Ele falou, faz. Você tem certeza que Deus falou? E aí quando Abraão visualizou contra as estrelas, Sarai não estava lá. Quando ele estava lá ouvindo a voz de Deus e pedindo para contar as estrelas, tanto que Sarai depois pede para Abraão para ficar com a serva dela para ter o filho. Só que Abraão visualizou o que Deus falou, e Abraão falou que ia ser de Sara que ia nascer o testemunho, nascer o filho. A promessa era dele e de Sarai, não de outra pessoa. Mas enfim, você vê, quando as pessoas não ouvem, ela tenta fazer até fora do que Deus falou. Mas eu não vi ninguém que falou contra. Eu continuei no propósito que Deus falou. E as pessoas, às vezes, não entendem o propósito de Deus na sua vida e elas querem falar contra. Mas porque, por exemplo,
humanamente falando, eu estava trabalhando como autônomo e com vendas. Então as pessoas, eu estava vendendo almoço para comprar janta, o famoso jargão, né? E aí, no começo foi difícil, porque eu comecei a ganhar dinheiro mesmo praticamente quase um ano depois. Então, eu entrei no mercado imobiliário em agosto de 2017, em maio de 2018 eu fui para a Tegra, em julho que eu ganhei a minha primeira comissão com valor alto na Tegra, que é médio alto padrão. A partir daí eu comecei a ter um resultado, e Deus confirmou o que Ele prometeu para mim, mas foi difícil o começo. Mais para frente eu vou contar um testemunho sobre esse vídeo no meu canal do YouTube profissional, enfim. Resumindo, Deus me honrou. E aí foi um momento muito difícil. Eu fui do zero, porque quando eu mudei também de imobiliária, saí da direcional, fui começar a trabalhar em Piracicaba, eu trabalhar de garçom no começo, aí tinha dinheiro certinho, era R$40 na época para ir e voltar de Piracicaba sem pagar pedágio, porque eu morava em Sumaré. Aí eu contava o dinheiro certinho, R$40. Eu ganhava R$120 no final de semana de garçom, eu tinha 3 dias de trabalho para trabalhar de corretor em Piracicaba. E Deus me honrou, como eu te falei. Mas eu comecei a ganhar dinheiro um ano depois. Eu continuei firme no que Deus falou. E aí começa o meu testemunho. Em 2019 entrei na Tegra, 2018 entrei na Tegra, 2019 comecei a ter premiações, fiquei em segundo lugar de 100 corretores, cerca de 100 corretores, fiquei em segundo lugar na Tegra. 2020 fiquei em primeiro lugar, 2021 em primeiro lugar. Eu estou falando de médio alto padrão. Eu não vendi para nenhum amigo nessa época. Amigo meu conhecido, só vendi para pessoa desconhecida. Então quem faz isso? É Deus. Deus, e também Deus dá estratégia para a gente trabalhar, né? Então a minha parte é trabalhar, ter treinamento, fazer o que é para fazer, ligar para os clientes, trabalhava quase segunda a segunda, era solteiro na época, trabalhava até tarde e graças a Deus me honrou. Só que aí eu cheguei do auge, né? 2021 eu casei, reformei o apartamento, paguei à vista a reforma do apartamento, coloquei materiais de primeira linha, porcelanato de primeira linha, enfim, Deus me honrou. Só que eu tinha uma reserva boa, 2021, e aí 2022, onde eu cheguei no fundo do poço. Por quê? Porque aí eu fiquei um ano inteiro sem vender. Resumindo, testemunho, fiquei um ano inteiro sem vender. E aí eu cheguei no meio do ano, segui a pensar e falar, por que não, né? Já que não vou para o inferno, sabendo que eu não vou para o inferno, por que não tentar tirar a minha própria VIDA? Então hoje eu entendo o empresário que o cara tá bem, de repente ele chega a falir. Porque você se acostuma com o padrão. Eu me sentia humilhado, envergonhado, porque a partir do momento que eu fui um vencedor, eu me sentia agora um perdedor. Então é isso que eu me sentia. Eu falei, eu acho que eu vou fazer isso porque tá difícil. Tentei algumas alternativas, na época minha mãe me ajudou financeiramente, agradeço minha mãe que me ajudou financeiramente. A gente secou nossa reserva, começamos a se endividar e minha mãe me ajudou nesse tempo. Então louvo a Deus pela vida da minha mãe que me ajudou. Então, não queria pedir dinheiro pro banco, porque banco não dá, gente. Banco tem que ser eu nem tenho como alternativa, financeiramente falando, porque o banco tem uns juros altíssimos, é absurdo. Então, minha mãe me ajudou na época. E aí, como eu pensei nisso, né, tentei tirar minha própria VDA, aí eu vi o testemunho do pregador Thiago Brunet no YouTube, quando ele chegou a dever 2,5 milhões. E lá ele conta o testemunho que Deus deu insight para ele. Deus deu uma visão, um direcionamento, porque ele chegou, naquela época o dólar aumentou, e como aumentou o dólar, ele teve que pagar os fornecedores, então ele é empresário, uma das maiores empresas de turismo no Brasil. Só que como o dólar aumentou muito, ele teve que pagar em dólar os fornecedores. Aí ele chegou a dever 2,5 milhões. E ele falou como que Deus direcionou ele, como que ele conseguiu se reerguer. E aí Deus deu insight para ele. O que você tem na mão? Na verdade, através de Moisés, né, da história de Moisés. Moisés tinha um cajado e Deus pergunta para Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Cajado. Aí Deus pede para ele abrir uma arma com um cajado. E aí ele sentiu essa palavra para ele. Ué, o que eu tenho na mão? Ele tinha um diploma da Universidade dos Estados Unidos sobre inteligência emocional. Começou a palestrar e vender livros sobre esse tema que ele já tinha estudado e agora estava vendo na prática, porque ele estava falido e tinha que instruir outros empresários falidos talvez, ou para lidar com inteligência emocional. E aí Deus começou a abençoar ele muito. Então a dor dele se tornou propósito. A sua dor pode ser o seu propósito. Então por que eu estou falando sobre isso? Que eu tentei fazer isso, né? Tirar minha própria VDA. E graças a Deus eu não fiz isso. E em 2023 Deus me abençoou, porque aí eu mudei de imobiliária.
Deus me deu uma outra direção e Deus me abençoou, graças a Deus. Teve melhores resultados de VGV anos seguintes, após ter entrado na outra imobiliária. Então, se você esperar em vez de querer, Deus tem uma palavra para você. Qual a palavra que Deus tem para você? O que você, por exemplo, traz a memória que dá esperança, como Jeremias lembrou disso? O que deu esperança para você até agora? Quantos momentos difíceis a gente já não passou e a gente conseguiu sobreviver? Então não faça isso. Continue, ore até Deus responder a direção que Ele tem para você. Ore, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então nessa dor tem um propósito. Às vezes as pessoas passam por dores e não entendem propósito. Às vezes é para levantar outras pessoas que estão passando por essa dor. Às vezes Deus não te cura da depressão ou de uma doença, porque Ele tem um propósito. Por exemplo, na série The Chosen, estou assistindo a série muito boa, indico para vocês assistirem. Tiago questiona Jesus: ué, como que você vai dar o dom de curar se eu não consigo curar as pessoas? Ou como você vai dar o dom de curar se eu não estou curado? E aí Jesus fala para Tiago: Tiago, isso é um mistério entre eu e você. Por mais que você vai curar as pessoas, mas as pessoas vão ver que você tem fé em mim mesmo não sendo curado. Às vezes Deus permite algumas não ser curado, para Ele ver que mesmo assim você consegue perseverar, mesmo não sendo curado. Eliseu, Deus usou ele para ressuscitar o filho da sunamita, mas ele morreu de uma doença terrível. Paulo tinha um poder de curar com os lenços através do poder de Deus. Deus deu estratégia para Paulo usar os lenços para as pessoas serem curadas, mas Paulo não curou o próprio Timóteo, que era usado nas mãos de Deus. Que até ele fala: olha, toma vinho, caso problema do seu estômago, Timóteo. Às vezes Deus não te cura, às vezes Deus está passando muito difícil a sua vida, para as pessoas verem que mesmo nas aflições você continua de pé, perseverando, mesmo chorando por dentro, você continua avançando e fazendo a obra de Deus, e tendo fé nele. A fé não é o que nós vemos, mas é saber que Deus existe. Deus é invisível, os nossos olhos hoje, naturais, não conseguem chegar a Deus, mas a partir do momento que nós tivermos um encontro com Ele, você sabe que você vai ter um encontro com Deus, no céu, nas mansões celestiais. Então eu quero deixar esse versículo para você. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, e nós não atentamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. A sua dor é temporal. Então o que eu posso garantir? Talvez Deus não possa te curar hoje, mas a sua eternidade você vai ser perfeito, seu corpo. Seu corpo físico talvez não pode ser curado hoje, mas seu corpo eterno ele vai ser saudável. Porque lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro de tristeza. E é isso. Tudo que nós passamos nessa terra é temporal, mas as coisas eternas em Deus a gente não vê, mas ela vai ter restauração de felicidade, alegria. Então eu quero dizer isso. Toda dor tem um propósito. Então se você está passando por dores hoje, é porque Deus tem um propósito. Talvez Ele não revelou agora para mim, mas para você Ele pode revelar. Talvez essa dor que você está passando é para levantar mais pessoas, é para mostrar que você tem fé mesmo em meio à luta, é para mostrar que você é um guerreiro, mesmo Ele não te curando, como Ele não curou alguns. Talvez você tenha depressão e não foi curado, ou qualquer dor que você tenha, talvez porque Deus quer que você levante outras pessoas que têm depressão também. E Deus te faz vencer, porque a sua mente, mesmo assim, você consegue vencer, consegue caminhar, consegue ser um instrumento nas mãos de Deus, porque vencendo você pode levantar mais pessoas. Persevere, porque além da salvação, pessoas estão vendo seu testemunho também. Então é isso, que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Quero orar pela sua vida, você que está passando um momento difícil, um momento de dor, e quero desejar que Deus lhe dê força, ânimo e estratégia. Senhor, estou aqui na tua presença, falei da tua palavra, falei do meu testemunho, momento de dor, algo pesado que eu passei na minha vida, mas tu teve misericórdia e eu venci.